Hoje em dia, todo mundo tem uma opinião sobre a Bíblia. Uns dizem que ela é um livro como outro qualquer, outros que apenas contém a palavra de Deus. Há quem diga também que ela é cheia de partes humanas e, quem sabe, uma ou outra expressão divina. Ainda tem aqueles que afirmam com todas as letras que ela é a palavra de Deus, viva, perfeita e eficaz. Mas, afinal, quem é que está certo nessa história toda? Será que podemos confiar tanto assim em um livro escrito há tantos séculos atrás? E quem é que nos garante que a Bíblia não é apenas um registro sujeito a falhas humanas? Em tempos em que cada um cria a sua própria verdade, essas perguntas são atuais e precisam ser respondidas. Olá, eu sou Silas Belúcio, pai, esposo, pastor não ordenado de duas congregações. Sou presbítero por ordenação, mas pastor por exercício. E aqui nesse canal, o nosso propósito é simplificar a teologia e a vida com Deus. Com tantas heresias que surgem a todo momento, nós precisamos nos posicionar, trazendo luz, clareza, convicção à palavra de Deus. E antes de mais nada, precisamos responder uma pergunta. Afinal, a Bíblia é ou não a palavra de Deus? E pode até não parecer, mas a forma como respondemos essa pergunta define totalmente a nossa visão espiritual sobre o mundo, sobre nós mesmos e também sobre o próprio Deus. Dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é a mesmo que dizer que parte dela é inspirada e outra parte não. O que na prática nos dá o total direito de escolher o que aceitamos e o que rejeitamos dela. Por outro lado, não podemos esquecer o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Agora, observe que o apóstolo Paulo não diz algumas partes, mas sim toda a escritura. E aqui a palavra inspirada vem do grego theopneustos, que significa literalmente inspirada ou soprada pelo próprio Deus. O que nos mostra que Deus não é somente a fonte, mas também o autor e o sustentador de cada linha da sua palavra. E se você gosta de temas teológicos como esse, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. Toda semana a gente se aprofunda em um assunto teológico como esse, sempre com base na palavra e com o nosso coração voltado para Cristo. Assim, juntos nós podemos crescer tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor. Agora, alguém pode dizer, mas a Bíblia não é palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens, e os homens são falhos e mentirosos. E esse, sem dúvida, é um questionamento legítimo, mas é aqui que o milagre da revelação se torna ainda mais impressionante. E sim, foram os homens que escreveram a Bíblia, mas eles foram totalmente inspirados pelo Espírito Santo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, o apóstolo vai dizer, porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E por isso precisamos deixar claro que a Bíblia não é um livro mágico ou místico, mas também não é apenas um registro de história. Ela é um livro divino, transcrito por seres humanos, mas foi o próprio Deus eterno falando através de pessoas falhas e limitadas, porém de forma perfeita. Assim como Jesus foi 100% homem e 100% Deus, a Bíblia também é totalmente divina e totalmente humana, mas sem nenhum erro em sua mensagem. E essa é a base para todo o plano de salvação. A voz do próprio Deus registrada de forma escrita para todas as gerações. E se isso talvez seja demais para você, aqui vai um dos maiores testemunhos da inspiração divina. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, ao longo de aproximadamente 1.600 anos. E todos esses autores tinham idades diferentes, locais diferentes, culturas diferentes e realidades totalmente diferentes uma da outra. Pense no seguinte, Moisés foi criado como um príncipe no Egito.
Já Amós foi um boiadeiro do campo. Quando olhamos para Davi, vemos um rei. Quando olhamos para Pedro, vemos um pescador iletrado. Já Lucas era um renomado médico grego e Paulo um erudito judeu. Alguns escreveram em palácios, outros em prisões, outros em cativeiros, outros no deserto e até em cavernas. Uns usaram pergaminhos, outros usaram papiros e outros tábuas de argila. Alguns desses homens escreveram em hebraico, outros em aramaico, e todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E mesmo com toda essa diversidade, a mensagem é a mesma. Deus se manifestando na humanidade para salvar o homem através de Jesus Cristo. Agora mesmo, com toda a tecnologia e informação que nós temos, se fôssemos escrever algo sobre Deus, qual é a chance de escrevermos exatamente as mesmas coisas com tantas ligações de forma coesa, coerente e sucinta? Nenhum grupo de pessoas separado por culturas e realidades tão diferentes, além de mais de 1.600 anos, teria a capacidade de fazer algo assim. Isso nos mostra que Deus é o Senhor da história. Mesmo com tantas dificuldades que nós temos visto, nada fugiu das mãos do nosso Senhor. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, nós vemos as Escrituras sendo cumpridas dia após dia. Por isso, a Bíblia não é apenas um livro sobre Deus, ela é o próprio Deus conduzindo a história. Mas aí alguém pode até dizer, mas a Bíblia é um livro tão antigo, tão retrógrado, não faz sentido nenhum ter um livro desse como base. E para responder esse questionamento, permita-me mostrar algumas verdades práticas. A Bíblia não é apenas um livro do passado, ela é uma voz do nosso presente. Como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, toda a palavra é viva e eficaz, porque o mesmo Espírito que a inspirou é o Espírito que fala aos nossos corações ainda nos dias de hoje. E toda a autoridade da palavra de Deus não está ligada à cultura, à época ou à opinião pública. Todos os povos, culturas, reinos e impérios passaram, mas a palavra do Senhor continua de pé, porque ela permanece para sempre. Atanásio, um dos maiores defensores da fé no século IV, enfrentou o império e toda a moda teológica para afirmar o seguinte, abre aspas, as escrituras são suficientes e inspiradas por Deus, porque nelas está escrito é a voz do próprio Senhor. E ser cristão hoje em dia é ter a mesma coragem de Atanásio. É não permitir que a Bíblia se torne apenas um livro de citações motivacionais. É reconhecê-la como padrão supremo da verdade, ainda quando ela confronta os nossos próprios desejos e vontades. A autoridade da Bíblia precisa ser traduzida em decisões diárias. Por exemplo, quando a palavra fala sobre perdão, nós não decidimos se estamos com vontade ou não de perdoar. Nós simplesmente obedecemos porque é o próprio Deus que determinou o princípio do perdão. E o mesmo vale para o amor, para a santidade, para a justiça e etc. E quando ela nos orienta sobre honestidade, pureza e misericórdia, não se trata apenas de uma sugestão, mas sim de um mandamento. A autoridade das Escrituras se manifesta quando eu paro de ouvir o meu próprio coração e passo a obedecer o que nela está escrito. E é nesse momento que o cristão passa a viver o poder transformador da palavra de Deus. Agora, muitos hoje em dia surgem com profecias e sonhos dizendo ter recebido uma nova visão vinda do próprio Deus ou algo do tipo. Mas a grande verdade é que tudo o que é essencial para a salvação já foi revelado por Deus nas Escrituras. E ele não se contradiz, ele confirma o que disse. E lá no Salmo de número 119, no verso 89, está escrito: para sempre, ó Senhor, a sua palavra está firmada nos céus. E lá em Judas, no versículo 3, na parte B, está escrito: batalhai pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A Bíblia é o suficiente e ela revela tudo o que Deus quis e precisava revelar para o homem. Não há e nem nunca haverá um novo evangelho, uma nova profecia, uma nova doutrina a ser seguida.
Acrescentar algo à palavra de Deus é a mesma coisa que dizer que Cristo não é o suficiente. E a própria palavra vai dizer que ainda que um anjo vindo dos céus pregasse outro evangelho, além do que o que já foi pregado, deve ser considerado maldito. Martim Lutero, durante a Reforma Protestante, entendeu isso claramente. Ele disse: as Escrituras são a única regra infalível de fé e prática. E diante do império e de todo o sistema religioso da época, ele também afirmou: a minha consciência está cativa em obediência à palavra de Deus. A suficiência da Bíblia nos ensina a voltar para a Bíblia antes de buscar palavras de homens. Vivemos em um mundo onde se idolatra pastores, cantores, até políticos, enquanto a nossa única regra infalível de fé deveria ser a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando contra pastores ou cantores, nada disso. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus deve estar acima de qualquer homem, pois todos nós estamos sujeitos a falhas e quedas. Somente um andou de forma perfeita nessa terra, que foi Jesus Cristo. A própria Bíblia nunca escondeu o erro dos homens. Abraão, Davi, Salomão, Pedro, Tiago, João. Isso nos mostra que todos os homens são falhos, mas existe um que é fiel e justo, e esse é Deus. A pergunta mais importante não é se a Bíblia é a palavra de Deus ou não, mas sim se ela é uma verdade para a minha vida. Porque não basta crer que a palavra de Deus é verdadeira, é preciso deixar que ela crie raízes no nosso coração. A Bíblia não foi dada para se adaptar a opiniões alheias, mas sim para transformar o coração do homem. Submeter-se à palavra de Deus é um processo diário e muitas vezes difícil. É quando decidimos viver e praticar aquilo que lemos e meditamos, mesmo que ninguém esteja olhando. É escolher a integridade no trabalho, mesmo que isso custe algum lucro. É decidir observar as verdades de Deus antes de reagir a algumas situações. É permanecer fiel, mesmo que seja mais fácil desistir. Eu oro para que voltemos a amar a Bíblia, não como um livro religioso, mas como a voz do próprio Deus, falando aos nossos corações todos os dias. Porque no final de tudo, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quem se submete a ela nunca mais será o mesmo. Forte abraço e até a próxima.